Tudo bom, pessoal? Eu, João Correia, diretamente da BBC de Londres, ou quase, YouTube em São Paulo, mesma coisa. E hoje a gente vai fazer mais um episódio 6 da nossa série da Arte Conecta, e vai ser no YouTube, porque no YouTube a gente tem a tela horizontal, onde a gente pode mostrar imagens aí das obras, tá? Então, clica no link na bio e vamos para o YouTube. Então, estamos... Gabriela, o link na bio lá para o pessoal. Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar aqui, vou colocar a nossa capa, e a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente andou conversando aí com o pessoal que curte o nosso conteúdo, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas crenças limitantes no entendimento. Oi, Patrícia, deixa eu virar aqui um pouquinho. Assim, quem estiver entrando no YouTube, a gente está no... Não, quem estiver entrando no Instagram, vai para o YouTube. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas crenças limitantes aí no entendimento da arte contemporânea, e aí pelo estudo da arte contemporânea, que é o que a gente está apresentando hoje, que é a proposta da Manifesta, que é uma bienal que acontece a cada 2 anos na Europa, já há 20 anos, é uma bienal itinerante, então eu tive a oportunidade de vê-la uma vez em Sicília, na Itália, e uma vez em Zurique, na Suíça. E a gente vai falar sobre essa edição de Zurique, onde eles tratavam muito da questão das profissões, né, e dos nossos estereótipos das profissões, como é que a gente pode subverter esses estereótipos, como é que isso acontece no meio das artes, e aí como é que, né, refletindo sobre isso, a gente aperfeiçoa um pouco a nossa visão de mundo nesse assunto. O episódio de hoje é baseado na proposta curatorial da Manifesta 11 e é curada pelo artista alemão Christian Jankowski. E aí a gente aprende uma coisa interessante, que é a questão de, né, a própria situação da gente ter uma Bienal curada por um artista já mostra, né, uma fluidez na questão das profissões, né? Não é mais engessado, você tem um artista, você tem um curador, não, a gente tem um artista que está curando uma Bienal, então isso já mostra, né, o artista fala, eu mesmo, nesse evento onde eu falo de profissões, eu falo ali com experiência, porque eu tive que fazer essa transição, né, de ser um artista que está trabalhando como curador. Então, vamos lá. Eu queria também falar sobre um outro assunto com vocês. A gente andou conversando aí com o pessoal que curte a nossa programação, e estamos aprendendo muito com vocês, como sempre. E a gente ouviu que, só trazendo aqui minhas informações, onde é que foi parar? Pronto, achei. A gente ouviu algumas coisas. Primeiro, que as pessoas curtem estudar arte ali por algumas razões. Uma delas é que elas gostam de fazer parte de uma comunidade das pessoas que estudam arte. E, né, eu tive até um cliente que me falou recentemente que era quase que um pré-requisito, assim, acho que é um exagero, mas é interessante o racional de como ele chegou a isso, né, que era quase um pré-requisito aí para ele na escolha das amizades, na escolha dos relacionamentos, que quando a pessoa curte arte, isso fala, né, não sou eu falando, né, eu sou suspeito para falar, mas quando é ele falando, né, e quando a pessoa curte arte, isso é uma indicação de muita coisa, é uma indicação que a pessoa está tentando se tornar mais sensível, é uma indicação de que a pessoa está querendo se conectar com as diferentes realidades do mundo, é uma indicação que a pessoa abre tempo para fazer isso na agenda dela, e por aí vai. Então, a gente ouviu ali do nosso público que uma das razões que elas estudam arte é para pertencer a essa comunidade das pessoas que têm esse mesmo interesse. Segunda coisa que a gente ouviu é que as pessoas querem entender um pouquinho mais de arte contemporânea, e acho que ainda tem isso, eu passei por esse processo, acho que foi 2009, 2010, a minha trajetória era sobretudo na arte moderna,
moderna, e eu não entendia a arte contemporânea, e aí eu fiz aquele grupo de debates em Londres, onde a gente fez mais de 200 eventos ali entre análise de exposições, análise de livros, debates de livros, e aí isso conseguiu me conectar, porque eu era muito frustrado, assim, de não estar conectado com o meu tempo, né, eu queria estar conectado com o meu tempo. E aí, acho que esse mesmo desafio que eu tinha, onde eu realmente não entendi a arte contemporânea, muita gente está passando, então as pessoas falaram que querem entender um pouco mais, então aí alguns dos nossos episódios aqui vai ser para tentar ajudar a entender essa compreensão, e uma vez que você entende, você fica viciado, porque a arte contemporânea realmente te permite fazer coisas, dá uma sensação de liberdade que é maravilhosa. E a terceira coisa que a gente ouviu é que as pessoas querem aproveitar esse estudo de arte para elaborar a visão que elas têm do mundo, para uma vez que elas, né, têm uma opinião sobre alguma coisa, não seja uma opinião básica, não seja uma opinião obsoleta, uma opinião engessada, seja uma opinião elaborada. Então, né, que elas querem ser, né, respeitadas pela visão que elas têm do mundo, e a arte era um caminho interessante para elas elaborarem isso. E hoje a gente vai desenvolver bastante a nossa visão que a gente tem do mundo nesse assunto das profissões. Tá? Acho que é muito fácil a gente achar, bom, a profissão é algo que você ganha dinheiro, a profissão é algo, né, que você tem um rótulo, que você tem e aqui o Christian Jankowski trata bastante sobre isso na Manifesta 11. Tá? Então, a nossa missão aqui, a gente, né, colocou como é que a gente vai fazer, né, a gente vai mostrar para as pessoas como fazer parte desse grupo pequeno ali, quem que é a Domitila, uma visão subjetiva, arte contemporânea, a gente leva a refletir e a transformar. Isso, obrigado, Domitila. E o pessoal, quem tiver, Fábio, a gente está no YouTube, quem quiser acompanhar, entra lá. E a gente viu que tem uma comunidade que é pequena, a gente colocou uma meta aí para crescer essa comunidade, né, de pessoas que querem entender a arte contemporânea e serem respeitados por uma visão de mundo. Então, a gente vai mostrar como fazer isso para vocês. Tá? E a gente vai começar mostrando hoje nesse assunto das profissões. A gente vai entender um pouco mais sobre a arte contemporânea e elaborar um pouco a nossa visão do mundo com respeito às profissões. Opa, vocês veem bem assim? Vocês não virem, reclamem aí, eu mudo. E a gente vai falar um pouco sobre, né, quais são as nossas crenças limitantes sobre a arte contemporânea, as profissões, como é que a gente pode ampliar essas crenças, a gente vai ver isso na prática, analisando as obras. A gente vai ver o que as pessoas fazem por dinheiro, esse era o tema, né, What People Do for Money, né, era o tema da Manifesta, e como isso define elas, né, como a nossa atividade profissional muitas vezes define como a gente é visto e como a gente vê o mundo, e o que acontece quando a gente extrapola isso. Isso é bem interessante, a gente vai ver isso visualmente nas obras aí que a gente vai olhar. Aliás, essa Manifesta teve 30 obras feitas por artistas e não artistas, né? É uma das primeiras crenças limitantes que a gente já quebra desde já, né? A arte contemporânea só pode ser feita por artistas, ou ela pode ser feita por não artistas também. Acho que esse é um assunto bem rico, a gente vai entrar nele um pouquinho daqui a pouco. Então, vamos lá. Hoje, então, está aqui, esse era o título da Manifesta, tá? Vou me colocar pequenininho e colocar o título grande aí, e esse é o pavilhão dos reflexos, é um pavilhão temporário, tá vendo? Vocês estão vendo aí no topo à direita, iluminado, e vocês veem ele grande por dentro. Você tem nessa piscina ali de água natural, onde você pode entrar, e é um ambiente que foi feito para que a gente pudesse discutir as obras que estavam apresentadas no evento. Então, você via a obra no evento, depois você via uma conversa com o artista, você via um vídeo do making of, de como isso foi feito para montar. Thaís, Paulo Klein, tudo bom, Paulo, Tony, Jackson, se vocês quiserem entrar, a gente está no YouTube, tá? E tem no canal da Arca ou no link na bio. Então, tá vendo, vocês veem What People Do for Money, então tá falando, né, o que as pessoas fazem por dinheiro, e aí aparece embaixo, nas letras menores, né, some joint ventures, né, algumas parcerias que as pessoas fizeram. Então, uma dessas propostas era você extrapolar, né, a atividade profissional além do que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, e pareando artistas com não artistas. Então, a gente tem, né, a obra feita por um jornalista e um artista, por um investigador e por um artista. E isso causa o quê? Né, uma coisa que me marcou desde que eu vi isso, assim, isso causa o quê? Né, do lado do não artista, dos profissionais anfitriões, né, eles chamavam de profissionais hosts, isso permite que ele tenha uma visão de fora,
né, de outra pessoa sobre a profissão dele. E isso abre uma série de possibilidades, porque a gente fica condicionado ali na nossa visão, né, sobre a nossa profissão, sobre qualquer assunto. Uma vez que vem alguém de fora, isso extrapola, isso abre uma série de possibilidades, né, e para o artista significa que ele está, né, quebrando as fronteiras aí do alcance da arte e entrando em muito mais ambientes, e muitas vezes essas obras eram expostas não no ambiente da Bienal, mas no ambiente do anfitrião, né, na clínica do dentista, nesses vários lugares. Fala, Jackson, tudo bom? Seja bem-vindo. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade de postar, e à medida do possível eu vou parando para comentar, para responder. E tem... fala Paulo Klein. Então, esse é o nosso pavilhão dos reflexos, né? E ele fala reflexos, a gente tem reflexo da água, mas reflexo também de refletir sobre as obras que estavam expostas. E até falando um pouco, né, no slide anterior, eu coloquei aqui, né, essa coisa de você fazer parte de uma comunidade, né, de pessoas que têm uma visão elaborada, e isso acaba gerando amigos, né? Eu falo regularmente, acho que semanalmente, com pessoas que eu conheci no evento. Assim, tipo, tá na fila do toalete, assim, aí você começa a conversar com a pessoa, e aí se tornam parceiros, se tornam amigos, se tornam pessoas com quem você faz projetos, porque a gente está tão, né, uma vez que você estuda essas coisas, você se torna tão, enfim, gera né, uma identificação, e não só na questão funcional do dia a dia, mas, né, no propósito, numa visão de mundo, que aí as amizades vão se formando. Numa primeira obra aqui que a gente vai olhar, é uma obra da Teresa Margolles, está vendo? Se vocês olharem no topo à esquerda, eu coloquei o título da obra para vocês, e a Teresa Margolles é uma artista mexicana, nascida em 1963, e ela, aqui, se vocês olharem no topo à esquerda, tem uma tradução das legendas, tá, em português, e a tradução fala: e ela não teve a chance de defender a si mesma, como ela mesma disse, ela não teve um espelho na frente para ver o que estava acontecendo atrás, ok? E aí, se vocês olharem essa imagem, vocês veem que elas estão jogando um pôquer, né, um pôquer de damas, olha que divertido, e aí fica a pergunta, né, mas puxa, um pôquer, você não está vendo pelo espelho, você não vai ver a carta das outras pessoas, e aí, segundo o artista, você não consegue ver, e aí quando você analisa a imagem, você vê que, por exemplo, esse cara que está aqui de costas, né, para nós, na posição de quem está olhando a imagem, você, na verdade, não tem um espelho na frente dele que você possa ver. Então, parece que quando você está lá, o ângulo, apesar de você ter espelhos, o ângulo não te permite ver as cartas aí das outras pessoas. Então, isso é uma coisa interessante. Por que esses espelhos estão aí? Né? E aí, essa obra era uma obra que seria um convite entre a Teresa Margolles e a Carla, né, que era uma trabalhadora do sexo trans, na Suíça. Né, a Carla é equatoriana. Mas, nesse processo aí de produção, a Carla foi assassinada, e um assassinado, né, sem solução, e sem saber quem cometeu, né, e isso manifestou o quanto, né, esses trabalhadoras do sexo trans são vítimas desses assassinatos, e aí ela pensou, bom, como é que eu vou fazer a obra, dada que a minha parceira, né, essa manifesto tiveram essas 30 parcerias entre os profissionais, entre os artistas e os não artistas, então como é que eu vou fazer a minha obra se a minha parceira foi assassinada? E aí o que ela fez? Ela chamou várias outras trabalhadoras aí do sexo trans, e em inglês a gente fala sex workers, né, para debater esse assunto, e organizou esse jogo de pôquer, né, então é essa cena que a gente está vendo, é esse encontro, né, com essas trabalhadoras do sexo trans. E aí os espelhos, né, tem várias sugestões aí, uma delas é que essa questão do medo, né, uma vez que, né, se você está cercado de espelhos, você entende, você vê tudo o que está acontecendo, e aí supostamente você está mais seguro, né, num ambiente onde você está discutindo assassinato, em um ambiente que você tem estatísticas muito altas, né, de crime, né, contra as pessoas trans, então esse espelho tem um pouco esse papel aí nessa montagem. Então a arte contemporânea te permite isso, né, te permite que o evento,
né, que essa performance, esse acontecimento, né, seja um acontecimento entre uma artista e uma série de não artistas para gerar esse debate. Olha como te abre as possibilidades ali, né, da época onde a gente, né, tinha uma percepção, isso na minha própria experiência de vida, né, tinha uma época quando eu comecei a vender arte, o pessoal falava, João, a fotografia nunca vai valer mais de 100 mil dólares, né, e hoje você tem fotos de milhões de dólares, né, hoje ainda é ousado, novo para muita gente, essas coisas que a gente mostra aqui nos nossos vídeos, né, como uma performance digital, como um debate e tudo, mas de repente surge o NFT, tem muitos museus que gostam de performance, muitas galerias super tradicionais estão começando a mostrar performance, então a gente está fazendo parte de uma transição, vamos ver onde é que isso vai dar. E que mais? Acho que essa é a ideia principal. Eu estou olhando aqui para ver se tem... fala que a Carla estava fazendo uma pesquisa em 2010 na Cidade do México sobre o desaparecimento da vida noturna da cidade, né? Então, e que ela fazia apresentações em shows, né, em lugares como o Palácio de las Estrelas, na Cidade do México. E aí, quando a boate fechou, ela, né, não teve opção a não ser né, passar ao trabalho sexual, que se tornou a principal fonte de renda dela. Então, é uma situação ali muito triste. Acho que as coisas estão, espero, né, mudando bastante. Acho que mas esse trabalho, essa obra, traz um pouquinho aí uma reflexão sobre essa questão e né, no nosso assunto de hoje, um pouco essas crenças limitantes aí sobre as profissões, né, o quanto isso ainda é muito sério, o quanto isso tem que ser debatido, e no sentido da própria Carla, né, no sentido de ouvir essas pessoas que vieram, que estão presentes, e na própria questão da arte, né, do que a gente pode ver quando você remove essa barreira de que a arte só pode ser feita por um artista, e ela passa a ser feita também, né, por esse grupo aí de colaboradoras. E essa é uma segunda obra aí que a gente selecionou, mostrada na Manifesta, tá? E essa é uma obra, tem um escritor francês, aí talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? O Michael Houellebecq, é um escritor nascido em 1956, e é uma obra feita, né, em conjunto ali com ele, com um médico, e o médico Dr. Henry Perchak, né, que faz, né, ele trabalha numa clínica renomada chamada Hirslanden, e é uma obra feita entre esse médico e esse escritor. E olha que interessante você colocar, né, um escritor numa Bienal de Arte, olha como a arte contemporânea vai te removendo aí as limitações, e para trabalhar junto com esse médico. E aí o Michael, né, o Michel, né, francês, ele usa muito, né, o cérebro, usa muito a mão, usa o braço, né, porque ele é um escritor bem renomado, né, considerado um pouco um enfant terrible, né, um jovem terrível, porque ele é muito polêmico e contestador aí nos livros dele, e aí ele vai no médico, né, para fazer essa análise da mão, né, para fazer essa análise do cérebro e fazer essas radiografias, e aí uma das coisas que ele vai e propõe é de colocar isso em exposição. Então ele já quebra um pouco essa questão do público e do privado, né? Ele tipo não tem vergonha, não tem reservas, ele vai e coloca isso à mostra. A outra reflexão que ele traz, e olha que interessante, no próximo slide, a gente vê o pessoal debatendo aqui no Pavilhão dos Reflexos a obra do Michael. A outra reflexão que ele faz é a reflexão sobre a questão do custo da saúde, né? Uma vez que você paga, né, para recuperar a sua saúde, ele
ele traz isso à tona, né? Então, quando você tem uma obra que é feita, né, entre a questão das profissões, né, você tem um escritor que é apresentado como artista, né, a Bienal, já algumas das últimas 3 Bienais já colocam vários não artistas ali como obras, né, feitas por não artistas, então realmente, né, as coisas estão mudando, e acho que estão antecipando coisas que a gente, né, vai ver muito daqui para frente fora das artes, né, que é cada vez mais essa quebra de fronteiras, e ele coloca também essa questão do custo da saúde, do acesso da saúde, né, coisas que talvez a gente não tivesse ampliado a nossa percepção, né, sobre a questão do médico, do paciente, da privacidade, do custo da saúde, do acesso da saúde, se a gente não tivesse feito essa parceria aí conjunta entre o artista e um médico, né, um não artista. E aqui ele fala, né, o Michael, ele fala, nossa troca foi como um ping-pong em câmera lenta, né, eles foram, né, trocando bastante, e ele fala dos vasos sanguíneos, né, ele fala, né, do como ele foi vendo isso nas imagens, e uma vez que você considera isso obra, você olha para as imagens de outro jeito, né, acho que você olha, né, com outro tipo de percepção, então essa interdisciplinaridade abre essa possibilidade também. E tem uma outra obra aqui, que é a nossa terceira de hoje, que é do Pablo Helguera, é um dos meus, adoro o Pablo Helguera. Pablo Helguera é um cara incrível, assim, ele é artista, ele é cartunista, ele é educador, acho que agora não é mais, foi por um bom período chefe do departamento ali de educação no MoMA, e ele faz esses cartoons, que são cartoons, vou mexer aqui no Reginaldo, a gente está no Drayson, Cláudia, a gente está no Melissa, a gente está no YouTube, tá? Então, esses cartoons, eu coloquei a tradução aí para vocês, ele chama de Artoons, né? Ele coloca assim, for the opening, I need to wear something that makes me look successful, but still in need of a gallery. E aí ele fala, né, traduzindo, para abertura, eu preciso usar algo que me faça parecer bem sucedido, mas eu ainda preciso, né, de uma galeria. Então, ele coloca, né, no outro slide à direita, vou colocar aqui, né, fala, você está inundando o mercado, né, deu uma cortadinha, mas é isso que ele fala, overflow in the market, né, então a gente tem essa questão nas artes, isso já é histórico, já acho que dos últimos 500 anos, né, onde os artistas de repente são colocados, aí ganham um status, deixam de ser artesãos e passam a estar convivendo ali com uma aristocracia poderosa, e aí, de repente, o artista passa a ter muito prestígio nessa aristocracia, mas, ao mesmo tempo, ele não tem a mesma história, não tem a mesma vida econômica, não tem a mesma... Então, fica sempre esse jogo, essa dança complexa, né, de como ele faz parte ou não faz parte desse ambiente, né, e essa questão ali profissional é uma coisa que a gente tem até hoje, e o Pablo Helguera traz isso nessa obra, né, onde ele fala do dilema do artista. Ele nem tem galeria, mas ele já tem que parecer bem-sucedido. Se ele não parece bem-sucedido, ele não vai ter uma galeria. Mas como é que você vai parecer bem-sucedido se você não tem uma galeria? E fica nessa questão constante. Essa obra foi feita, é uma parceria do Pablo Helguera com um jornalista, o Daniel Binswanger, ali, perdão pelas pronúncias, o Pablo Helguera pesquisou muitos detalhes ali do mercado de trabalho suíço, e trabalhando junto com esse jornalista nessa pesquisa, eles começaram a criar esses cartoons. Esses cartoons têm um protagonista, tá? Então, que é um protagonista que é do desenho animado, Bolito Roussel, tá? Ele tem um conhecimento muito grande, mas ele não consegue encontrar emprego. E aí o Christian, curador, traz uma série de questões, né, o seu emprego é aquilo com que a sua profissão, né, ela é aquilo com o qual você ganha dinheiro, ela é a sua vocação, ela te define no mundo ou não te define no mundo, ela define como é que as pessoas te veem ou não, e acho que tem uma série de coisas ali, de considerações que ele traz, que amplia a nossa percepção. Acho que é fácil a gente seguir o dia a dia e ir fazendo, e às vezes não parar para pensar um pouco isso. Tem algumas pessoas para quem a profissão define sim, né, o que elas fazem, e né, eu trabalhei em algumas coisas fora das artes um período pela experiência, assim, porque eu estava tanto tempo nas artes, eu queria ver como é que era a vida fora das artes, e aí eu, né, até tive, né, alguns resultados bacanas, mas não
não consegui cogitar, assim, ficar fora, porque é uma coisa que me define, né? E tem muitas pessoas que falam, não, isso não me define, isso é o meu ganha-pão, a minha vida pessoal me define, né? E agora a gente viu na pandemia, né, quando a gente passa a ter home office, como é que esses dois, a questão profissional e a questão pessoal, se cruzam. Então, nesse tema da Bienal, quando eles falam, né, o que a gente faz por dinheiro, ele levanta várias dessas reflexões. E então essa é uma obra feita, né, da parceria entre um artista e um jornalista, e ela foi publicada numa revista chamada Das Magazine, né, foi publicada nessa revista. Ali está esse trabalho em conjunto do Daniel e do Pablo. E vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre... vou mudar aqui falamos um pouquinho hoje, para a gente não se estender demais, né, sobre um evento importante no calendário das artes, a Manifesta, isso é a cada 2 anos, na Bienal Europeia. A gente fala um pouquinho sobre a movimentação histórica que a arte está antecipando ali rumo a maior, né, interdisciplinaridade entre as profissões, e o potencial criativo, uma vez que você estabelece essas parcerias, né? Muita coisa se torna possível, você joga uma outra luz, uma outra ótica, e você, né, gera às vezes muitas oportunidades, né? Eu já vi muitas oportunidades nascendo quando você traz conhecimento de uma área para outra, né? Provavelmente ali naquele trabalho que a gente viu do Michel Houellebecq, né? O médico já parou para pensar, puxa, mas isso é privado ou isso não é privado, né? Isso pode ser público, simplesmente porque o artista quis, né, que as radiografias ali, o que estava sendo feito, fossem considerados como obra. Então isso é muito rico, essa troca. O Márcio está colocando aqui, ou tem a mesma potência. O Márcio colocou aqui, e tem muitas pessoas que questionam o quanto cartoons não poderiam virar, ou tem a mesma potência que algumas obras de arte contemporânea. Isso, Márcio, eu acho que é uma boa reflexão, tem todo um setor aí de cartoons, né, que é fantástico, e acho que, né, a gente pode, dependendo da definição de arte de cada um, a gente pode, né, considerá-lo como parte de arte ou não, e acho que tem muito essa questão né, acho que para mim uma das coisas que eu olho, né, e parte da nossa proposta aqui é ajudar a gente a entender um pouco a arte contemporânea, e eu vejo o suporte, mas né, o cartoon seria, né, um suporte, uma linguagem, e a foto seria outro, a pintura seria outro, mas quando eu olho, eu tento ver como é que ele está sendo usado para comunicar o quê, né? Então, eu acho que o que pode fazer do cartoon ganhar um status ali de arte é a qualidade, né, a mensagem que isso está sendo usada. E às vezes eu converso com um artista, ele fala, eu faço fotografia, eu faço desenho, eu faço pintura. Eu falo, bom, e você usa tudo isso para falar o quê? Né, se você conversar com um advogado, ele vai falar, eu uso as palavras. Isso não vai te dizer, né, é a qualidade do argumento que ele monta que faz isso ser relevante, ser útil, né, para o mundo, ser urgente, e né, mais do que a linguagem ali, o material que ele usa, a técnica, o processo que ele usa, né? Então, acho que esse resultado final, né, o que o Foucault chamava de discurso, né, esse discurso que acho que é interessante. Então, aqui você vê, né, o fato de ser um cartoon feito por um educador, um artista e um jornalista para fazer uma análise de uma profissão, numa Bienal que está questionando isso e aproximando profissões diferentes, essa combinação é uma coisa que, para mim, gera uma reflexão, gera um discurso muito interessante. Eu falo, puxa, isso é arte, é uma coisa que uma coisa que me interessa, uma coisa que me encanta. Então, vamos lá. Então, a gente antecipou, eu acho que, né, isso já é provado, assim, já é muito visto historicamente, uma vez que os artistas entram num debate, né, e lançam algumas, né, quebram alguns paradigmas e ampliam algumas percepções, a gente acaba vendo isso acontecendo mais para frente ali na história, e então eu acho que a gente vai ver mais e mais, né, as pessoas falam, né, eu não sou
né, uma profissão X, né, ela falou, eu estou, e eu acho que isso está ficando cada vez mais, né, nas gerações passadas, a gente tinha uma profissão ali por 30 anos, por 50 anos, e a gente vê isso, né, e isso, né, agora eu estou falando com vocês, eu estou, né, numa função meio de professor, ou meio de, né, compartilhando aí um conhecimento, meio de historiador, e às vezes eu estou vendendo arte, eu estou numa função ali de marchand, né, então você transita de uma função para outra com mais liberdade hoje, então isso é uma característica. Então esse era o nosso ponto número 3, nosso ponto número 4, a pensar, né, eu acho que hoje a gente viu como a gente pode pensar com menos limitações sobre os estereótipos profissionais, acho que tem, né, muitas limitações, ainda muita rotulação sobre a questão dos trabalhadores do sexo, os trans, e isso é muito polêmico, e acho que, né, isso precisa ser discutido, né, ou sobre a questão da medicina, ela deve ser privada, não deve ser privada, né, como é que ela pode ser analisada, o custo da medicina, ela deve ter um custo, né, ou ela deve ser acessível para todo mundo, acho que tem vários debates aí que elas abrem e ajudam, né, como a gente falou no começo, na nossa promessa, a gente, né, a ter uma visão do mundo mais elaborada, né. E o ponto número 5, a gente elabora as nossas opiniões sobre como pensar o que as pessoas fazem por dinheiro, né, sobretudo na obra da Teresa, acho que ela traz muito essa questão sobre isso, acho que nessa obra do Pablo Helguera também tem muito essa questão, né, já tem muitos artistas que hoje, né, tem uma produção que não é relacionada à venda, né, então quando você relaciona a produção à venda, você está ampliando ou você está diminuindo possibilidades, e acho que isso é um assunto longo, não vamos entrar hoje, a gente pode entrar outro dia. E, então, retomando, acho que a gente está mostrando aí para vocês um pouco como é que a gente pode, né, desenvolver esse conhecimento e fazer parte desse grupo, e a gente colocou aí essa meta, é bem menos que isso, né, mas a gente colocou essa meta de ajudar e trazer e expandir esse grupo das pessoas que curtem a arte, que entendem a arte contemporânea, abriram a cabeça. Eu estava com uma cliente ontem, ela falou, João, não está caindo uma ficha, está caindo um tijolo. Porque ela falou, uma vez que você começa a entender a arte contemporânea e deixar de achar que é uma panelinha, que é um grupo de pessoas que falam que tudo é arte só para enfim, por elitismo, ou né, por serem herméticos, ou né, por seja qual for a razão, quando você vê que, quando você realmente entende isso como uma forma de diagnosticar, de entender o seu tempo e se colocar de uma forma diferente no mundo, isso cai um tijolo, e isso é muito rico. E uma vez que isso acontece, né, a nossa visão do mundo, a nossa opinião sobre as coisas, tudo isso é aperfeiçoado, e aí a gente vê, né, o pessoal que participa da ARC, eles falam, nossa, né, que é o nosso curso, o Olhar Contemporâneo, eles falam, né, a ARC é o nome do projeto, eles falam, né, nossa, não me reconheci, essa pessoa passou pela ARC, essa pessoa não passou pela ARC, porque as opiniões são muito diferentes. Bom, a gente vai continuar na próxima terça, tá, dia 24, às 20 horas, e não vou dizer sobre o que é, fica de surpresa, a gente está ali numa mutação ali constante, aprendendo aí diariamente e mudando ali os nossos conteúdos, então quem quiser apareça no YouTube, coloca um lembretinho aí, né, curtam, compartilhem, salvam, se inscrevam e coloquem o sininho para quando a gente estiver ao vivo vocês serem avisados. Lúcia, estamos no YouTube, tá? Isso vai ficar gravado, quem perdeu pode assistir depois. Acho que um dos últimos vídeos foi visto por 1000 pessoas, então às vezes a gente tem pouca gente online junto com a gente agora, mas depois os vídeos dão uma super disparada, então é uma alegria ver aí que o trabalho está sendo apreciado. Então, é isso. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido e continuamos na próxima terça-feira. Boa noite aí, pessoal.